mais perto. Eu sinto nos ossos, Alex. E se a dívida do seu pai não for com o Santos? Nosso bate-papo hoje na Marac 21 é sobre o filme Pacto da Viola, que está chegando agora nos cinemas no dia 7 de agosto. Eu toquei com o diretor do filme, o Guilherme Bacalhau, então, para falar um pouquinho com a gente sobre esse longa-metragem que já viajou o mundo, já ganhou prêmios também, e agora vai encontrar, então, o nosso público brasileiro nos cinemas. Guilherme, obrigado por ter aceitado bater um papo conosco aqui e parabéns pelo filme em primeiro lugar. Olá, Rodrigo. Eu que agradeço o convite para essa conversa. Falar um pouquinho a respeito, então, da gênese dessa história, que é uma história que é forte entre um pai e um filho, tem também muitas raízes brasileiras, também de culturas brasileiras também, tem uma história muito forte da Folia de Reis. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito dessa gênese da história e como é misturar também tantas coisas nesse caldeirão que o filme acaba virando. Sim, primeiro a temática geral do filme, né, que está no nome, que é o Pacto da Viola, ela foi despertada na gente a partir de um artigo de um antropólogo que pesquisava histórias de pacto com o diabo de violeiros nessa região do Urucuia, né? Inicialmente a gente pensava em fazer um documentário, mas a partir das viagens que a gente fez para lá de pesquisa, achou que os recursos que a ficção nos permite, né, seriam mais interessantes para a gente conseguir abordar uma temática que é tão mágica, né, e tão da história oral, né. E ao mesmo tempo tem essa, já falando dos personagens, né, essa família, né, que pai, filho, é uma história ao mesmo tempo de amor de pai e filho, né? Até quanto se está disposto a se sacrificar em nome do pai, né? É uma história também de volta às raízes, né? De um personagem que sai do interior, vai para a cidade, mas acaba voltando, estando preso e relincado àquela cultura da sua origem. E esse universo, né, da folia, ele também está muito presente nessa região, né? A viola, ela é ao mesmo tempo um elemento que está na folia e permite a ligação com os deuses, né? Porque na folia a reza é cantada, mas ela também, na mesma folia, você está ali do lado, né, dos violeiros, e quando estão ali, tem essas histórias presentes também de pacto com o diabo. Então, embora seja uma realidade dual, as coisas não estão tão separadas assim como normalmente a gente tende a crer, né? As coisas estão, o bem e o mal, o lado da luz, o lado escuro, eles estão ali nas coisas cotidianas, né? Para a gente também interessou muito não bater o martelo, existe ou não existe, né? Assim, as coisas mágicas que a gente retratou no filme que existem muito dessas histórias, elas tanto podem ser explicadas pela chave da fé, como elas podem ter uma explicação mais racional, né? Então, é, uma cobra que morde um boi que foi oferecido para um santos, ela pode ser uma cobra que mordeu o boi, ou pode ser uma manifestação do lado oculto, né? A É, pinga que cai, né? A pinga que cai, a viola que cai em cima da pinga, pode ser, né? exatamente. O Pode ter demônio caído. aceitando, só o vento bateu ali e caiu, né? Exatamente. Então, ou mesmo a porteira fechada na estrada, né? Também pode ser lido como uma manifestação de forças ocultas que atrapalham o caminho da folia, né? Então, o que a gente tentou foi representar isso, essas histórias, essas crenças, numa narrativa audiovisual, em imagens, com personagens, com ficção. Eu achei interessante realmente essa parte do filme, porque ele pode ser, claro, visto como um drama com uma trajetória clássica também ali, né, dos personagens, mas ele pode ser visto como um filme fantástico também. Sim. Basta ver qual lado que tu acaba acreditando na história também. E algo que eu acho muito bacana do filme é essa dualidade entre o ceticismo e a crendice. Eu acho que o personagem da Gabriela Correia, eu acho que ela exemplifica bem isso, porque ela, por exemplo, ela é a primeira que diz ali pro rapaz, pro Wellington Abreu, né, que é o ator, né, do filme, diz, essa coisa de diabo não existe, não sei o quê. Mas quando ele tá falando o nome do diabo na igreja, ela começa a dizer, não, peraí, não brinca com isso. Então ela tem também essa dualidade, que o brasileiro também tem muito isso, eu acho, de talvez não crer crendo, né? Aquelas duas forças que vão nos movimentando ali. É exatamente isso. Tem uma coisa, quando a gente estava fazendo a pesquisa, se você fizer uma pergunta direta para um capitão de folia, para um violeiro, para um mestre de lá, o diabo existe? Ele primeiro vai te dizer que não.
Porque dizer que o diabo existe é ao mesmo tempo dar uma força, dar uma legitimidade ao diabo, e com isso você está permitindo que ele se aproxime de você. Então você tem que negar a existência. Mas depois ele vai te contar uma história que dura ali uma meia hora, que mostra que o diabo existe, mostra a atuação do diabo, mas ele não diz isso. Aí você conclui, a conclusão é sua. O povo diz que, mas ele mesmo não afirma isso. Mas a história comprova que sim, a força está ali atuando. Então, eu acho que é um pouco essa chave da fé mesmo do brasileiro, né? Que é sincrética, né? Ela é sincrética, você acredita duvidando, você duvida, mas também, como a Gabriela diz, não, brincar com isso aí já é demais, tem que ter respeito. Então, a gente tentou trabalhar essa chave mesmo, né? Da dúvida, da crença. E a própria estrutura do filme também, ele me parece, assim, quando o filme, eu não vou entrar em spoilers aqui, claro, né, para que o pessoal possa ver no cinema, mas ele termina quase como se fosse um primeiro ato também, né, de um outro filme. Porque muitos filmes que falam sobre esses pactos, eles mostram o que acontece, né? Ou eles querem, né, mostrar, mas isso não interessa para esse filme. Na verdade, o que interessa é a jornada desse personagem nessa aceitação ou não, né, dessa também, dessa crença do pai também, e é um sujeito que tem muitos sonhos, esses sonhos acabam não se materializando também, então é algo também que eu acho que o filme se interessa muito mais nessa jornada, claro, do pai e do filho, mas muito mais esse filho que tem esses sonhos e que não consegue, de forma, digamos, natural, alcançar esses sonhos. É exatamente isso, Rodrigo. A gente foca mais no processo, na transformação desse protagonista, na volta dele a esse universo, do que realmente consequências de um pacto, existe ou não, o que que aconteceria. Isso aí a gente deixa essas consequências abertas para o espectador, né? Assim, o filme não precisa trazer todas as respostas também, né? Ela conta um pedaço da história da vida de um personagem, mas a vida segue, né? E eu queria falar um pouquinho a respeito do Wellington, né, que até ganhou o prêmio em Brasília, né, como melhor ator. Como é que foi a escolha dele para o papel? Teve testes ou já convidasse ele já diretamente pro filme? Como é que foi essa... O Wellington, eu já conheci o trabalho dele de outros filmes, então não teve teste, foi um convite mesmo para ele fazer. Eu acho que ele é um grande ator do cinema brasileiro, ele tem uma capacidade, por outros trabalhos que eu vi, de realmente de fazer uma atuar em diferentes chaves, né? Tanto numa chave mais leve, quanto numa chave mais dramática. E como é um personagem complexo, que ele tem uma transformação ao longo do filme, eu acho que exigia um ator que também tivesse uma maturidade, uma bagagem para poder fazer essa transformação desse personagem, né? Fora isso, ele é um ator super generoso de se ter em cena, né? Ele é um ator que ajuda os outros atores a atuarem bem. Nós temos no filme diversos atores não profissionais, né? Então, nós temos muitos violeiros, temos contador de história, enfim, moradores de Urucuia que atuaram pela primeira vez. E aí ter o Wellington junto, né? Sempre muito generoso, muito disposto a puxar o outro, a estabelecer um diálogo, eu acho que fez com que esses atores que tinham menos, ou não atores profissionais, mas que tinham menos experiência, que eles conseguissem entrar no filme, construir um diálogo de uma forma mais natural e tudo. Então, foi muito importante. A gente contou também com a preparação de atores da Vanise Carneiro, que também foi uma pessoa fundamental para a gente chegar no ponto de atuação que chegamos, né? A gente rodou o filme durante a pandemia por questões contratuais, então uma parte dos ensaios a gente ficou isolado com a preparadora e o elenco principal numa fazenda durante uma semana para poder intensificar esses laços e tudo. E eu acho que foi um período muito importante também para esse elenco construir os personagens e as relações entre eles, né? Porque é um filme de família, né? Também é um drama familiar, né? Eu queria também realçar a Márcia Costa e o Sérgio Viana também, que são atores que eles são muito naturais ali naquela. Parece que eles vivem ali realmente, parece que são mesmo os personagens, não estão atuando, né? Eu queria falar a respeito disso também, porque eu acho que isso traz muita. Eu não vou dizer realismo, porque realismo seria outra coisa, mas ele traz um Uhum. naturalismo muito grande para o filme. Eu acho que isso acaba também elevando
a obra. Eu acho que esse período que a gente teve, além, obviamente, das capacidades individuais dos atores, né, que é a força de tudo, né, mas esse período que a gente teve realmente isolado ali, né, sem contato com família, sem voltado ali para a construção do filme, dos personagens, foi muito importante, assim, para essa introjeção dos personagens nos atores, né? Inclusive, como a gente tem atores e não atores, né? O filme passou em festivais fora e tudo, e às vezes na sessão de debate sempre me pergunta, e tal fulana, e a tia, né, que é a Márcia, ela era rezadeira mesmo? Aí o pai era de lá, e aquele lá Parece? da viola, o Tião, ele é luthier mesmo, ele é de lá. Então, assim, acho que no fim o resultado foi bastante feliz nisso, né? Quando a gente consegue é, fazer com que o espectador tenha dúvida se ali está um ator ou se está um não ator, digamos assim, né? Se é uma pessoa de lá mesmo, eu acho que tem um objetivo que foi cumprido ali nesse trabalho de tanto dos atores quanto da preparação, da direção, enfim. Todo filme trabalha e toda a equipe para que os atores, digamos assim, brilhem, né? Para que os personagens surjam ali na tela, né? Então, acho que a gente foi bem feliz na escolha do elenco, assim, né? A Gabriela, ótima, né? A Gabriela eu já conhecia pelo Virginia Adelaide, né? Que é filme do Jorge Furtado. E ver ela no outro papel também, bem diferente da Virginia Adelaide, inclusive, né? Foi interessante ver também ela, essa dobradinha que ela teve com o Elton, acho que funciona bem. A Gabriela é uma atriz completa, né? Ela canta bem, ela dança bem, ela atua bem, então é uma atriz realmente que ela pode. Ela fez aquele filme O Pastor e Guerrilheiro do Eduardo Belmonte, que ela canta no filme e canta em cena mesmo, não tem playback, não tem estúdio depois, é som direto, assim. Ela realmente é magnífica, é uma atriz que já saiu aqui do regional, né, para entrar no circuito nacional de cinema. Eu acho que ela também só tende a crescer como atriz, assim. Bom, e agora dia 7 chega o filme, então no cinema, as expectativas aí para o público. Vamos convidar o pessoal para ir no cinema também, né, Guilherme? Porque é importante, o cinema brasileiro, primeiro final de semana, a gente sempre fala aqui, né, que é o mais importante, porque as pessoas vão ao cinema e permitem que o filme fique mais tempo também em cartaz, porque quanto mais a gente vai ver, mais o cinema sabe que as pessoas querem ver o filme, né? É exatamente isso. A primeira semana ela é muito importante. A gente vive um momento de cinema nacional que, quando tem um filme que a gente tem que interesse em ver, a gente tem que correr e ver. Não pode deixar para semana seguinte, porque às vezes na semana seguinte ou não está mais em cartaz, ou às vezes está num horário ruim. Então, essa procura pelo filme na primeira semana é o que garante que ele esteja em cartaz numa segunda, num horário bom. Então, assim. É, é importante, eu acho que o filme ele traz um recorte da cultura brasileira, do interior, né, que fala um pouco dessa nossa identidade nacional e tudo, e é uma realidade também pouco vista, né? Se pegar o sertão mineiro, né, a gente tem uma realidade que não é tão retratada assim. Obviamente tem filmes, mas comparado numericamente a outras temáticas e locações e tudo, são poucos filmes que retratam essa região. Eu acho que convido o público aí, acho que vão gostar, vão se encantar com o filme. Nós temos a trilha sonora do Roberto Correia, que é um dos maiores violeiros do país, então acho que vale a pena ir conferir. Maravilha, então, Guilherme, parabéns pelo trabalho, sucesso com o filme e agradeço aí nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite e convido a todos também para comparecer aos cinemas a partir do dia 7.